O ambiente que você vive, ele é reflexo das tuas emoções, dos teus sentimentos, das tuas crenças, de tudo aquilo que tá aqui dentro. Nesse vídeo eu vou te contar 3 coisas que eu fiz para ter mais autoconfiança, mais autoestima e mais segurança, não apenas com a minha própria imagem, mas todas as atitudes, sabe? Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu dia a dia. E eu tô aqui com a cara lavada, só passei o hidratante e eu vou fazer com vocês a minha maquiagem básica, que eu faço sempre, todos os dias. E enquanto eu faço essa maquiagem, a gente vai conversando um pouquinho aí sobre autoestima, sobre confiança, sobre autoconhecimento, sobre segurança. A verdade é que a vida, ela é cheia de pedras no caminho, né, de obstáculos, coisas que a gente tem que superar todos os dias, a todo momento. Então, a todo instante você tá matando um leão. Isso é viver, isso é viver. Então, a gente precisa parar e pensar mais, refletir mais sobre como viver da melhor forma possível. Fui ali, desliguei o ar-condicionado, vou ficar aqui no calor um pouquinho, que tava fazendo muito barulho. Vou começar aqui aplicando esse primer corretivo. Ele tem niacinamida, gente, é esse. Simplesinho, todas as minhas maquiagens vocês vão ver que são simples e baratas. Quer dizer, algumas não, mas eu faço o básico, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de me maquiar, né? E aqui a gente já vai entrando no assunto. Eu sempre tive muita dificuldade de me maquiar. Eu sempre fui aquela do menos é mais, da descrição. Achava que qualquer coisa que eu colocasse ali na minha imagem ia chamar muita atenção. E a minha boca é um pouquinho maior, graças a Deus, mas eu sempre tive vergonha. Se eu passava o batom, eu ficava, nossa, não tá legal. Então, batom vermelho, nem pensar. E hoje vocês vão ver que isso mudou muito, graças a Deus. Hoje em dia, eu trato, sim, a minha imagem, a minha aparência diferente. Eu vou atrás do meu pincel, que eu não sei cadê. Então, como eu sempre fui muito básica, né, muito prática, para não dizer que eu tinha preguiça e muita insegurança em me arrumar, eu tenho poucas coisas e a minha rotina de maquiagem é muito simples, mas só isso que eu faço, eu percebo o quanto faz diferença na minha imagem. Então vou começar passando essa niacinamida. Não é niacinamida, né, gente? É um primer que tem niacinamida, mas ele não é um super primer, até porque super baratinho. Acho que foi, na época eu paguei R$10, faz um ano, acho que faz um ano, e eu nem usava tanto ele, só que eu percebo que ele dá um blurzinho bem sutil. Aí eu passo só em alguns pontos aqui. Eu já lavei o rosto e passei hidratante só. Quero comprar um protetor mais levinho, porque eu tenho aqui, mas é uma base com protetor, base mesmo. Essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Da Make Be, ela é ótima, gente. Só que nem todos os dias eu quero passar algo assim. Não, tem dias que eu só quero passar o corretivo, a máscara, o batom, o pozinho e tá tudo certo. E aqui, enquanto eu falo, vamos entrar realmente no assunto do nosso vídeo, né? Que eu ia falar pra vocês algumas coisinhas que eu fiz aí durante a minha vida que eu percebi que me trouxeram mais autoestima, mais segurança com a minha própria imagem. Gente, coisas simples eu vou falar e depois a gente pode fazer um vídeo outro vídeo sobre esse tema também, porque são muitos detalhes, mas tem algumas coisinhas assim que depois que eu mudei alguns hábitos, eu me tornei, com certeza, sem dúvidas, uma mulher muito mais segura, muito mais confiante com a minha própria imagem e na minha própria pele. A primeira coisa que eu fiz nessa minha trajetória para sair do menos é mais sempre e estar sempre parecendo que estava cansada e desalinhada, vou até deixar aqui umas fotos para vocês de como eu saía. Olha isso, gente. Sim, era assim. Mas a primeira coisa que eu fiz foi cuidar da minha casa e cuidar da minha família. Tudo que acontece no nosso exterior, tudo que nós fazemos, nós praticamos de atitudes, tem a ver com o que há dentro do nosso interior. Então, o ambiente que você vive, ele é reflexo das tuas emoções, dos teus sentimentos, das tuas crenças,
de tudo aquilo que tá aqui dentro. E a minha casa, gente, quando eu casei, eu entendi que eu era dona de casa, que eu precisava cuidar das coisas, e meu marido trabalhava e eu em casa, e eu precisava cuidar da alimentação, eu precisava cuidar da roupa, coisas de dona de casa. E eu entendi que sim, era real, eu estava casada e tinha que fazer aquilo. Nossa senhora, pra eu entrar nessa zona de dona de casa, vou usar esse corretivo aqui da Visela, pra eu entrar na zona de dona de casa e entender que sim, alguém tinha que arrumar aquilo, e era eu, porque eu estava em casa, foi muito difícil. A minha mãe sempre foi muito... Eu passo com o dedo mesmo, tá, gente? A minha mãe sempre foi muito... cuidadosa com as coisas da casa. Ela sempre foi muito criteriosa. Ela chegava já olhando o que estava sujo. Então ela exigia muito, muito da gente nessa questão de limpeza. Eu e a minha irmã, nós ficamos um pouco traumatizadas quando a gente casou. A gente não sabia lidar muito bem com a limpeza da nossa própria casa. Eu não entendo isso, porque na casa da mãe a gente fazia tudo, né? Quando foi pra nossa casa, mudou. Mas o que acontece é que eu vivia numa zona, a pia sempre cheia de louça, e eu não sabia organizar minha rotina para manter a casa arrumada. E aquilo afetava diretamente a minha produtividade, porque tudo estava sujo e eu não conseguia organizar o meu tempo para arrumar aquela bagunça. Hoje em dia, eu acordo e se eu for trabalhar, eu vou trabalhar. Antes de sair para o trabalho, eu já deixo a pia sem louça. A gente come, a gente suja, já limpa, já lava. Já limpo a mesa, as superfícies, já tiro a poeira do chão. Quando eu chego na hora do almoço, a carne, o que eu for preparar de comida para o meu marido, já tá descongelado, porque eu já tirei para descongelar. E já tá temperado também, porque eu já temperei. O arroz já tá feito. A minha comida já tá pré-pronta. Eu sou vegetariana, então eu deixo tudo, alguma coisinha sempre preparada ali. E aí, quando a gente termina, termino de arrumar o que tiver que arrumar e vou fazer minhas outras coisas, estudar, fazer alguma outra coisa da vida. E é assim, hoje eu vivo num ambiente mais organizado e isso afetou diretamente todas as áreas da minha vida. Hoje, assim, eu sou uma pessoa muito mais organizada e prática. Eu entendo que se eu não fizer aquilo, vai me trazer consequências piores depois. Então eu não penso, simplesmente vou lá e faço. E eu procuro pensar no resultado. Quando eu penso no resultado, isso me traz paz. Virou um hábito, virou algo automático. Hoje em dia, realmente, eu não penso muito. Gente, antes eu dava vontade de chorar quando eu começava a varrer a casa. E eu sempre que arrumava a casa, era reclamando de tudo. Assim, o meu marido já sabia. Ele sempre dizia, toda vez que tu vai organizar a casa, tu tá reclamando, tu tá estressada. E isso é muito triste, porque você tá organizando algo que você conseguiu com muito esforço, que pela graça de Deus o Senhor permitiu que você tivesse um lar, uma família, louça, comida, né? Então nós precisamos levar isso com mais gratidão, fazer as nossas coisinhas com mais gratidão, porque Deus habita no ordinário também, e é no dia a dia, como eu falei pra vocês, a vida, todos os dias a gente mata vários leões, então essa é a vida mesmo. Então vamos fazer o que tem que ser feito, porque com certeza isso vai trazer resultados bons depois, como eu tô aqui falando pra vocês, que foi algo que mudou a minha relação comigo mesma, com o meu marido, os meus relacionamentos de modo geral, porque hoje eu sou uma mulher muito mais organizada e não há como isso não trazer resultados bons pra minha vida. Esse vídeo vai ficar longo, mas tudo bem. Eu gosto de vídeos longos, vocês gostam? Passei o corretivo. Uma coisa que eu tenho feito é passar mais produto. Antes eu passava muito pouquinho, aí a minha olheira vai aparecendo do mesmo jeito. Então eu sempre passo mais, eu passava bem menos, tá? Outra coisa que eu fiz, a próxima coisa, foi me arrumar. Ter um ambiente organizado passou a exigir de mim também beleza, na minha própria imagem. Então eu pensava assim, nossa, a casa toda arrumada e eu fedendo por água sanitária. Não dava, né? A casa toda arrumada e eu com a roupa toda molhada, toda suja, toda descabelada. Não, eu faço hoje em dia. Quando eu levanto, eu já fico apresentável, visto uma roupa legal. Não tenho roupa de vestir em casa. Claro que tem aquelas roupas que a data de validade é diferente umas das outras, que são mais antigas, mas eu não tenho roupa velha, não tenho roupa rasgada, não tenho esse tipo de roupa, blusão, camisa manchada, já descartei tudo. Então
Eu visto uma roupa legal, coloco sempre um brinco, eu gosto de colocar sempre uma pérola, ajeito o meu cabelo e vou organizar a casa. Isso num dia que eu esteja em casa sem trabalhar, né? Como eu já falei pra vocês, sem sair pro trabalho. Aí eu organizo a casa. Quando meu marido vem, quando meu marido chega, eu sempre tô ali alinhada também. Sempre tento dar uma arrumadinha no cabelo, né, tá cheirosinha, porque a gente sabe que as tarefas de dona de casa, a gente mexe com muito produto, então acaba que a gente não fica com um cheiro tão agradável, mas eu vou me policiando nesse sentido. Então eu penso, não há como a minha casa estar arrumada, organizada, tudo certinho, bem arrumadinho, no seu devido lugar, a rotina certinha e eu desalinhada. E essa organização na minha vida, de modo geral, com horários, com pontualidade, isso afetou diretamente a minha organização com a minha aparência. Então eu sim, sempre me coloco como prioridade. Quando eu acordo, tomo meu café, faço meu devocional, eu já vou me arrumar. Inclusive agora eu tô me arrumando para viver o dia mesmo, né? Hoje eu não fui ao trabalho e hoje eu vou resolver outras coisas, mas como eu sei que eu vou viver e que eu vou sair, vou fazer várias coisas na minha vida porque eu vivo, né? Isso eu falo, tipo, de ir à padaria, de ir à casa da minha mãe, qualquer lugar, não importa. Eu preciso me cuidar, eu preciso estar linda, eu preciso fazer esse serviço à sociedade que é levar beleza onde quer que eu vá, sabe? A gente não precisa ter uma ocasião especial, um evento especial pra gente se arrumar. A gente tem que se arrumar pra viver. Até porque, queridas, como eu já estou arrumada, então se meu marido disser, amor, vamos resolver tal coisa, bora. Ele sempre diz assim, amor, mas tem que ser agora. Aí eu mando mensagem, vamos, tô pronta. Por quê? Porque eu já acordo me arrumando pra viver. Aí quando eu vou fazer as coisas do dia, vocês podem ter dúvidas, né? Eu sempre tenho cuidado com os produtos e tudo mais, pra não pegar na roupa. Só que assim, gente, quando a gente mantém uma rotina de organização de casa, fica tudo mais simples. Então a gente não tem tanto esse problema, sabe, de ficar suja, mexendo com muitos produtos, porque você já tá mantendo aquela rotina. É tanto que hoje eu fiz uma limpeza um pouquinho mais pesada, entre aspas, varri tudo, né, passei pano e tudo, mas amanhã, por exemplo, vai ser mais simples, porque a gente vai mantendo, sabe? Então, segunda e sábado um pouquinho mais pesado e durante a semana a gente vai mantendo, porque nós precisamos fazer outras coisas também. Não dá pra resumir a vida a organizar a casa, né, a manter casa. Então, a organização da minha casa refletiu na organização da minha imagem também. E a última coisa, vamos lá correr, o vídeo tá bem longo. A última coisa que eu queria dizer pra vocês, que foi algo que mudou a minha relação comigo, os meus relacionamentos, que me trouxe mais segurança, mais autoconfiança, né, foi dirigir. Gente, eu tirei a habilitação, eu tirei a habilitação já faz um tempo, só que, o que acontece? Eu sempre tive muito medo de trânsito, eu sou uma pessoa nervosa, com tendência a pensamentos pessimistas, eu sempre penso na pior hipótese, na pior situação. E aí eu comecei a dirigir moto. A gente não tinha carro e a gente só namorava, eu e o meu marido. Eu comecei a dirigir a moto dele, aí um dia eu caí, aí depois a gente casou e a gente foi morar num lugar que tinha muita ladeira. Não sei se você que tá me assistindo sabe o que é uma ladeira. Na nossa região é muito comum. E aí eu fiquei com muito medo de dirigir e eu parei. Então tudo dependia do meu marido. Tudo. Comprar um pão, ele tinha que ir comigo. Resolver um BO, ele tinha que ir comigo. Comprar uma roupa, ele tinha. Se eu fosse pra um chá numa casa de uma amiga, ele tinha que ir e tinha que ficar esperando um momento pra ir me buscar. Gente, isso é muito, muito, muito desgastante. Tanto pro nosso marido e também é muito chato pra você mesmo. Porque você atrasa os seus compromissos todos. Hoje em dia, eu já dirijo, não dirijo moto ainda, mas dirijo carro. Com a graça de Deus eu consegui essa proeza, esse milagre, porque foi Deus mesmo, porque eu continuo nervosa e tudo, mas todo dia eu supero algum desafio, algum medo, e eu vou com medo mesmo, porque é assim que tem que ser, você tem que ir com medo. E aí eu vou com medo mesmo, e assim, vou ao mercado, vou comprar uma coisinha, vou na mãe, vou na avó, vou resolver alguma coisa, volto pra casa, faço coisa, sabe? Agilidade, o tempo é muito melhor aproveitado. Fora que o meu marido tem
a liberdade de fazer as coisas que ele precisa fazer também, porque ele trabalha, porque ele tem os compromissos dele e eu não vou ficar atrapalhando a agenda dele também. Afinal, ele tem que fazer dinheiro para cuidar da nossa família. Então, faço questão de deixar o caminho livre para ele fazer isso. Então, você, mulher, dirige, mulher. Dá o primeiro passo, dá a entrada lá na habilitação e comece. A gente precisa começar as coisas e pensar assim, só vou finalizar isso aqui quando eu conseguir, entendeu? Aí nada te para. Tu simplesmente precisa colocar na tua cabeça, mudar essa ideia, tirar essas crenças limitantes disso, daquilo e simplesmente fazer. Então foi assim, foi esse pensamento, sabe, que me trouxe mais segurança, que me trouxe mais confiança, que me trouxe mais empoderamento, vamos dizer. As pessoas usam muito essa palavra às vezes da forma errada, mas aqui seria isso mesmo. Hoje em dia eu me vejo como alguém feminina, né? Porque sim, eu busco a feminilidade em todas as áreas da minha vida, com a delicadeza, com a elegância, com o cuidado, com o auxílio ao meu lar, ao meu marido, mas eu também me vejo como alguém que consegue resolver as suas coisas, né, que consegue dar conta, que consegue lidar, e por incrível que pareça, é isso que Deus quer da gente, é isso que Deus quer de nós mulheres. Olha a mulher de Provérbios 31, é uma mulher que resolve, que faz, que age. Foi para isso que Deus nos chamou. Eu sou cristã, então não posso jamais deixar de mencionar a palavra aqui, mas em tudo, gente, sempre é Deus. E como eu falei para vocês, eu falei 3 coisas: organizar a casa, cuidar da sua imagem e dirigir, né? São coisas, assim, teoricamente simples, mas que a gente deixa muito de lado. E por que eu falei primeiro do ambiente e não primeiro da minha imagem? Porque o ambiente é reflexo do que há no seu interior, né? Então, quando você começa organizando ali as coisas, você está organizando a sua mente, você está organizando os pensamentos. Quantas vezes eu fui varrer a casa porque eu estava confusa, porque eu estava nervosa, porque eu estava em dúvida. Quando eu varria, parecia que ia limpando a minha mente. E aí você consegue se enxergar melhor. Então, organize o seu ambiente, organize a sua imagem. E, sabe, saia, faça, resolva. Não espere o momento ideal, não espere a situação ideal. Simplesmente faça. E tudo, como eu falei no início, tudo que acontece no nosso exterior, todas as ações, atitudes que nós temos são reflexo do que há aqui dentro, né? Então nós precisamos cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, para que isso reflita de forma positiva nas nossas atitudes e a gente tenha muito mais produtividade e resultados bons na nossa vida e no nosso dia a dia. Então faça isso, cuide da sua mente, cuide do seu espírito. Passei aqui a máscara, eu uso essa aqui da Make Me também, é Explosion Effect. Explosion, gente, Explosion, não sei como fala, mas ó, aí ela dá uma borradinha, né, só que aí eu espero secar, passo aqui a escovinha aqui no final e pronto. Eu não preencho a sobrancelha, gente, sim. É assim que eu faço. Cada dia eu vou descobrindo mais o que eu gosto, mas como eu falei pra vocês, sou consultora de imagem, tenho uma trajetória aí falando, com uma experiência com a beleza, com a minha própria beleza, observando isso em mim, entendendo o que mais funciona. Isso é algo gradativo e até hoje eu continuo buscando, né, entender o que eu gosto, até porque, como eu falei, não era algo que eu fazia sempre, então é algo que eu tô... Hoje já faço sempre, mas ainda é um processo gradativo. A construção do nosso estilo e da nossa imagem leva um tempo. E você precisa de autoconhecimento para fazer isso. Então a gente vai fazendo isso aos poucos, mesmo com muita paciência. Isso aqui já faz diferença, né? Agora eu vou passar um batom. Vou mostrar pra vocês, eu tô usando esse também da Make Me. Ele é o Red Supreme, tá? Ele já tá assim, mas eu uso até acabar. Então eu pego o pincel e passo. Gente, fala sério. Olha essa cor. Olha como faz toda a diferença. Eu amo essa cor. Amo. Engraçado que eu não gostava muito no início, mas hoje eu gosto muito dessa cor. Essa é a make básica de todos os dias.
Já dá um up, já dá uma diferença na minha imagem, me ajuda bastante. E esse foi o vídeo de hoje. Falei pra vocês um pouquinho dessa minha trajetória aí rumo à autoestima, à segurança, né, a mais confiança. E eu espero, gente, eu vou passar aqui também com vocês um pouquinho de creme, dar uma olhadinha. E aí eu vou passando assim, ó. Olha só como já vai, tá vendo? Já vai dando um ar mais hidratado, né? Eu tenho esse resto de mechas no cabelo e eu não pretendo fazer de novo, mas eu também não quero pintar, sabe? Então eu deixo ela aqui, ela não... Eu acho que fica bonito, acho que faz diferença, que dá um toque especial. Eu até penso se futuramente eu vou querer retocar assim, né? Mas eu ainda não decidi isso, ainda tô decidindo qual é o meu melhor cabelo, sabe? Como eu falei pra vocês, tô deixando ele crescer, daqui uns dias eu vou só cortar pra ajeitar o corte. Mas por enquanto eu tô deixando ele ser livre. E ó, ele fica assim. Ai, gente, cabelo é uma coisa, né? E cacheado a gente tem que aprender. Você tem que saber lidar também. Você precisa saber a melhor finalização pro seu cabelo. E eu fico muito feliz porque é algo que hoje em dia eu tenho mais segurança também. E como eu falei pra vocês, é tudo um processo, a gente vai se descobrindo, a gente vai se permitindo, vai se conhecendo, né? E colocando em prática os ensinamentos baseados nas nossas próprias experiências e reflexões. Se você fez uma vez e deu certo, faz de novo. Se você fez e não deu certo, não faça mais. É assim que a gente vai adquirindo sabedoria, refletindo, pensando, né, e colocando em prática aquilo que a gente já sabe, que a gente aprendeu, tá? Então, falei aqui pra vocês 3 pontos que eu melhorei aí na minha trajetória, que eu dei, né, o primeiro passo de agir, de me movimentar em meio ao caos e que trouxeram para mim mais confiança, mais segurança e mais autoestima. Hoje eu posso dizer isso com toda a convicção que sim, essas coisas somaram muito para eu ser a mulher que sou hoje e a profissional, consultora de imagem que sou hoje, baseado em coisas que eu mesma vivi. Tudo aconteceu primeiro em mim para que depois eu possa também ajudar outras mulheres com isso. E eu espero que esse vídeo tenha realmente te tocado e te ensinado algo e acrescentado algo à tua vida. Continua aqui comigo, a gente vai ter mais conteúdos, né, por aqui sobre imagem, como eu falei para vocês, sobre aparência, sobre reflexões. E eu tenho certeza que eu só tenho a somar aí na tua vida, te ajudar e também aprender com você. Muito, muito, muito ainda a aprender, e eu estou disposta a isso. Eu acredito que todos os dias a gente precisa buscar a nossa melhor versão, e é isso que dá mais sentido à nossa vida e à nossa existência. E a nossa melhor versão é bela, é boa, né, é genuína, tudo aquilo que Deus é, excelente. Ele é a fonte da excelência, ele é a fonte da bondade, da verdadeira beleza. E se esse vídeo te ajudou, curte, comenta aqui, conversa comigo e compartilha também com uma amiga que você sabe que vai ser algo muito bom para a vida dela. Esse conteúdo que a gente dividiu hoje, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.